Então vamos lá para a questão agora 61 do caderno azul do primeiro dia de 2010, o primeiro dia do Enem de 2010. Tá? Vamos lá. No ano de 2000, um vazamento em dutos de óleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, causou um dos maiores acidentes ambientais do Brasil. Além de afetar a fauna e a flora, o acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda a Bahia. O petróleo forma uma película na superfície da água, o que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a água e desfavorece a realização da fotossíntese pelas algas que estão em base da cadeia alimentar hídrica, na base da cadeia alimentar hídrica. Mais uma questão que cita a eutrofização. Duas na mesma prova, hein? Vamos lá. Além disso, o derramamento de óleo contribuiu para a intoxicação da fauna e flora aquáticas, bem como conduziu à morte de diversas espécies de animais, entre outras de vida, afetando também a atividade pesqueira. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que temos como pergunta. A situação exposta no texto e suas implicações. A. Indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho. B. Alertam para a necessidade de controle da poluição ambiental para a redução do efeito estufa. C. Ilustram a interdependência das diversas formas de vida, animal, vegetal e outras e o seu habitat. D. Indicam a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de evidenciar a sustentabilidade mesmo em condições extremas de poluição. E evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar às mudanças ambientais, em contraste com a baixa capacidade das espécies vegetais que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Vamos lá. A. Indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho. Gente, se eu atingir a atividade pesqueira, que é uma das atividades econômicas principais das regiões litorâneas, eu não tenho essa independência. Pelo contrário, aí eu tenho uma cadeia produtiva que depende disso, tá? Então, obviamente, não está correta. B. Alertam para a necessidade do controle da poluição ambiental, beleza? Para a redução do efeito estufa? Não é do efeito estufa nesse caso. A gente não está trabalhando com efeito estufa, a gente está trabalhando com eutrofização. Não, está errada. C. Ilustram a interdependência das diversas formas de vida, animal, vegetal e outras, e o seu habitat. Com certeza, o habitat tem que fornecer lá. Eu tenho um habitat aquático, eu tenho a luz do sol que penetra, eu tenho as algas fazendo fotossíntese, dando origem à cadeia alimentar, né? Dando o start na cadeia alimentar, e aí, obviamente, eu tenho uma série de outros seres vivos que vão se alimentar dessa alga que tem como ela a fonte de energia. Obviamente, uma coisa depende da outra. Se eu acabo com as algas porque a luz do sol não chega e elas não conseguem fazer fotossíntese, obrigatoriamente todos os outros níveis tróficos vão ser diretamente prejudicados, porque um depende do outro. Então, não tem nem o que questionar que isso está certo. D. Indicam a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de evidenciar a sustentabilidade mesmo em condições extremas de poluição. Não há sustentabilidade. O próprio texto fala da morte dos animais marinhos, então está errado. Não se sustenta, tá? E evidenciam a grande capacidade do animal de se adaptar às mudanças ambientais, em contraste com a baixa capacidade das espécies vegetais que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Gente, como o animal vai viver sem comida? Se eu tenho no primeiro nível trófico, que é o produtor, tá? A fotossíntese, e no segundo eu já tenho os animais, né, os consumidores primários, se eu não tenho o produtor, eu não tenho do que os consumidores primários se alimentarem. Automaticamente eu não tenho para conceder alimentação para os secundários, para os terciários e por aí vai. Então, assim, o animal depende intrinsecamente do vegetal. Se o vegetal é frágil, o animal também é. Não existe uma diferenciação nesse caso, tá? O animal não vai se alimentar, ele não vai aprender a fazer fotossíntese e nem quimiossíntese, né? Porque fotossíntese não vai dar porque ele não tem luz, né? O petróleo cobriu. Não vai rolar, ou seja, também está errada. Então a gente confirma aqui que a nossa alternativa correta
é a alternativa C, beleza?